Onde ela tem razão, onde ela não tem? O que te chamou a atenção nessa entrevista, Josias? Primeiro, parabéns à Fabiola, sua xará, que fez a entrevista, né? Muito bom. A gente tem que ouvir todo mundo, né? E a minha sensação, lendo a entrevista, é de que o Lula deveria demitir todo mundo que esteve com a dama do tráfico e contratá-la, porque ela é uma especialista em marketing. O marketing pessoal dela é extraordinário. Ela é uma. Fica explicado por que é que ela tem tanto acesso aos gabinetes do poder, né? Os dois secretários do Ministério da Justiça que receberam essa senhora, eles receberam em março e maio. A condenação dela veio depois. Mas ela já era personagem conhecida, já havia o inquérito, já havia denúncia do Ministério Público, já havia o marido com quem ela estava casada, é casada há anos, todo mundo sabe dos vínculos dela com o, o líder do Comando Vermelho no Amazonas, portanto, era uma personagem manjada. O encontro do qual ela participou no Ministério dos Direitos Humanos se deu em novembro, agora, dia 6 de novembro, portanto, depois da condenação. Então, o fato de estar condenada, não estar condenada, não foi o que pautou as decisões de Brasília de recebê-la como se fosse uma pessoa autorizada ou com credenciais para falar sobre as condições carcerárias ou para falar sobre tortura, como no caso do encontro nacional realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos. E ela obteve, Fabiola, financiamento para a Via Brasília, né? Esse encontro que ocorreu nos dias 6 e 7 de novembro custou ao contribuinte R$ 4.800, R$ 4.861 nas passagens e R$ 1.047 nas diárias, quase R$ 6.000. Esse dinheiro alguém precisa devolver, porque eu não enxergo credenciais nesta senhora para falar sobre combate à tortura, para falar sobre as condições carcerárias. Ninguém tem nenhuma dúvida sobre a precariedade dos presídios no Brasil. Agora, não há de ser uma pessoa condenada a 10 anos de cadeia, que recorre em liberdade, casada com outro personagem que tem a acusação de liderar o tráfico no Amazonas, condenado a mais de 30 anos de cadeia, não enxergo nessa personagem credenciais para participar de uma reunião organizada por um ministério do governo e dar lições sobre tortura ou ser recebida por dois secretários para fazer reivindicações sobre as condições carcerárias no Brasil. Há pessoas mais habilitadas para tratar dessas matérias. Mas ela, como disse, ela é muito loquaz, fala fácil, tem uma boa dicção, maneja adequadamente o português, melhor do que muita gente que está em Brasília em posições relevantes. Agora, não, isso não faz dela uma pessoa credenciada para tratar do sistema carcerário ou tratar do combate à tortura, pelo menos não como uma pessoa credenciada pelo governo, muito menos quando isso implica a imposição de custos ao contribuinte brasileiro. Então, o Lula deveria convidá-la, pelo menos para conversar, para ver, entender essas mumunhas, porque ela, de fato, revela uma habilidade no manuseio das palavras que é pouco comum, é pouco comum. Explica, de certa maneira, como ela conseguiu entrar nos gabinetes de Brasília. O Ministério dos Direitos Humanos, num esforço, a meu juízo, vão de tentar se desvencilhar dessa encrenca, diz que ela foi escolhida para participar desse encontro agora no início de novembro, foi indicada ao Ministério por um comitê de prevenção de combate à tortura estadual, lá do Amazonas. E a Folha ouviu outro dia a advogada que cuida deste comitê amazonense, uma senhora chamada Natividade Maia, e ela defendeu a escolha. Disse que a Luciane, a dama do tráfico, esse codinome que tanto irrita a personagem, que ela mostrou lá um atestado de bons antecedentes e que o fato de ela ser mulher de um traficante preso dava a ela lugar de fala. Eu não enxergo como adequado que o Ministério dos Direitos Humanos conceda ou abra um espaço, ou se considere
como um lugar de fala para uma pessoa com essas qualificações. Sinceramente, por mais loquaz que seja a senhora Luciane, isso não faz dela uma pessoa qualificada para ser recebida nos salões de Brasília, Fabiola. E sobre o negócio de dama do tráfico, Josias, quando ela fala que isso trouxe um dano irreparável a ela, você como editor-chefe, vamos supor aí, você tiraria o termo, não usaria mais o termo ou não? Esse é um termo válido, os jornais têm que É, usar. os jornais têm esse hábito, né, de o Arthur Lira é chamado de imperador da Câmara. Então, é um hábito do jornalismo dar apelido. Nem sei se esse Dama do Tráfico foi um apelido dado pelos jornais. Quero crer, pelo que li a respeito, que ela já tinha esse apelido lá, no Amazonas, por conta do vínculo dela com o marido, que é um traficante, né? Então, não tiraria, não. Não acho que isso não é. Ela tem a forma como ela age, a biografia dela. Ela é casada com um traficante, ela não é um traficante qualquer, é um personagem que a polícia apresenta como chefe do Comando Vermelho no estado do Amazonas, condenado em segunda instância. Então, uma pessoa assim, o apelido de dama do tráfico parece muito apropriado. Ela pode, evidentemente, ela não gosta, não é agradável. Agora, ela vive com esse personagem, é marido dela, e ela também é acusada, tem essa condenação, ela está recorrendo. Mas existe a condenação. E o tempo da política, Fabíola, é muito diferente do tempo da justiça. A justiça leva em conta o trânsito em julgado. Já houve um tempo em que o Supremo Tribunal Federal considerou adequado que a pessoa fosse presa depois de condenada em segunda instância. Por isso o Lula foi preso, por isso ela diz que o Lula passou pelo sistema carcerário e, portanto, eu quero sensibilizá-lo sobre a necessidade de melhorar a qualidade das prisões no Brasil. Primeiro, o Lula não passou pelo sistema carcerário como a dama do tráfico o conhece. Lula passou por uma cela especial, não era nem cadeia, não era, era uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mas hoje, uma pessoa que é condenada em segunda instância ainda pode se dizer pode se dizer beneficiária do benefício da dúvida, porque o processo não transitou em julgado. Mas, do ponto de vista político, o tempo da política é outro. Também o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, não arrostou ainda, não teve contra si nenhuma condenação transitada em julgado. Mas ele já é investigado pela Polícia Federal, teve os bens bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal por conta de uma investigação que está em curso, em que ele é acusado de desviar verbas públicas do orçamento federal. Um personagem assim não pode estar na esplanada, porque o tempo da política não é o mesmo tempo do judiciário. A política precisa dar respostas mais rápidas. O contribuinte brasileiro não pode conviver com o benefício da dúvida, que neste caso se transforma num malefício. Do mesmo modo, esta senhora, ainda que ela se considere inocente, ela não pode ser considerada assim por quem está gerindo a coisa pública, por quem está administrando ministérios, por quem está selecionando as pessoas que serão recepcionadas nos gabinetes de Brasília, das autoridades de Brasília, e nos eventos organizados pelos ministérios. Então, um tempo não combina com o outro, Fabiola. E eu não tiraria não a alcunha de dama do tráfico. Eu, se editasse, manteria.